Missionárias e evangelistas, alunos da FACEB, é uma alegria enorme poder estar com vocês para ministrar Introdução à Homilética. Quero que você pegue o seu livro lá na página 145, tá? 145. A última página que foi numerada é 141, depois você vem 42, 43, 44, 45, está Introdução ao Estudo da Homilética, é a unidade 3, a primeira aula da unidade 3. Tá? Eu não quero me delongar muito nessa aula, mas existem algumas questões extremamente importantes que nós precisamos refletir sobre a questão da homilética. Primeira questão é que a homilética é uma ciência, uma das poucas ciências que nós temos dentro dessa normalidade cristã. Tá? É uma das poucas ciências e, infelizmente, é uma das ciências que nós menos estudamos e que muitas vezes muitos pregadores não levam a sério, apesar desta ciência ser a ferramenta número 1 no momento da exposição da palavra de Deus. Muitas pessoas querem simplesmente pegar o microfone e começar a pregar, mas esquece que existe toda uma ciência por trás. E isto não empobrece a atuação do Espírito Santo. Guarde isso. A homilética não empobrece de forma nenhuma as ações do Espírito Santo. Porque, por exemplo, eu vou ministrar a palavra, eu vou preparar o meu sermão, o Espírito Santo já me inspirou a isto. Tá? E no momento em que eu for expor essa palavra, que é o momento da prédica, da exposição, da homilia, da pregação, da verdade, na hora de pegar o microfone e falar, a homilética é uma ciência, uma ferramenta que me ajuda. Então tem muita gente que fala assim, esse negócio de montar uma estrutura, um esboço, e isso está errado ou isso tira a ação do Espírito. Não, é uma ciência, gente. Então tem que levar algumas regras em conta. Até porque dentro da homilética existe também alguns outros ramos. Tá? Suponhamos que a minha mão aqui seja homilética. Tá? Isso aqui é homilética. Mas existem alguns outros raminhos. Ó. Um deles é a exegese. O outro é a retórica. E eu prometo a vocês que, mesmo que não seja eu que vou ministrar essa aula, não sei como é que eu vou distribuir isso aqui, mas se algum professor não contemplar retórica e exegese, me avisa que eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esses dois assuntos, que está incluso dentro da homilética. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da introdução e eu vou falar aqui sobre as definições. Então eu vou ser bem didático aqui com vocês, tá? E espero não me delongar muito, porque é muita informação, mas não quero ser longo. Olha só. Primeira coisa que você tem que entender que a homilética é uma ciência. É uma arte e uma ciência. A arte enquanto pregação, no momento de pregar a palavra. Isso é uma arte, tanto é que todo artista tem o seu tom particular. Se você vê um quadro de um pintor X, você vai ver que ele tem aquele tom, aquilo ali é dele. Você vê de outro, é outro tipo de pintura, mesmo que eles pintem a mesma paisagem. Cada um tem a sua própria forma. Então, olha só, a homilética é uma ciência? Sim, é a ciência de pintar o quadro, por exemplo, tá? Eu quero que você entenda aqui, eu vou exemplificar com o quadro. É a ciência de pintar o quadro, só que ela também é uma arte. E a arte ela é particular de cada pintor. Ou seja, a pregação ela será auxiliada por essa ciência que é chamada de homilética, porque esta ciência vai te dar várias ferramentas para você fazer com que o seu público entenda melhor a mensagem. Olha, é importante ter isso na cabeça. O que você precisa fazer é tirar o ego enquanto pregador, baixar o seu ego e pensar o seguinte: eu preciso comunicar aos meus ouvintes. Estas pessoas saem de casa,
Elas compram uma roupa, compram um sapato, tomam um banho, arrumam o cabelo, passam um perfume, gasta petróleo, paga estacionamento muitas vezes. Nós de Porá não temos essa dificuldade que a gente não paga estacionamento, mas nas grandes cidades, se você for pregar fora, lembre-se disso, tem gente que vem de longe, caravana. Aí o pregador está preocupado mais com ele do que em expor com clareza a sua mensagem. Então, uma das ferramentas da homilética é baixar o ego. Vem estudar, leva isso aqui a sério. Então, homilética é uma ciência e também uma arte, tá? Aqui, eu não quero me deter muito, até porque você que tem que ler o segundo parágrafo aí, na verdade você tem que ler toda a sua lição. Se eu ficar falando aqui, ou qualquer professor da FACEB ficar falando e você não tiver estudado a lição, não vai adiantar. Então eu te aconselho sempre, leia a sua lição, depois você vem para cá. Tá bom? Se você não leu essa lição, eu te aconselho a parar o vídeo agora, dar uma paradinha, dar uma pausa, toma uma aguinha, toma um café, leia a lição, depois você vem para cá, tá? Por quê? Porque eu não vou ficar lendo aqui. Eu quero que você leia. É você que tem que internalizar isso aqui. Eu vou te dar os conceitos de uma forma mais profunda e mais abrangente. Eu vou fazer você ver a coisa de uma forma mais abrangente. Bom, a homilética, essa palavra homilética, ela passou por várias transformações. No primeiro momento, a homilética era vista como conversa. A homilética é a arte de conversar bem, de falar, de comunicar bem. Depois, já no primeiro século da igreja, ela começou a ser chamada de homilia. Nesse primeiro momento da igreja era homilia, mas não com um sentido de homilética que era a arte de falar, mas era homilia como a arte de se reunir entre os irmãos. Estar entre os irmãos, o conjunto, estar entre o conjunto daqueles que professam a mesma fé. E depois, com a evolução, essas pessoas que professavam a mesma fé, principalmente a igreja do primeiro século, essa igreja, ela não reunia à toa. Ela reunia porque, primeiro, teve um momento em que ela estava nascendo, eles reuniam pelo poder do Espírito Santo, a gente lê isso em Atos. Depois ela começou a reunir pela força da perseguição. E nesse momento não tinha tempo de ficar tomando tereré não, irmão. Ficar lá conversando da vida do outro. Ah, o pastor vai ser transferido. Ah, e Pedro? Rapaz, como é que tá Pedro? Pedro vai ser mandado para Mesopotâmia. Ah, não, mas Paulo tá com Barnabé. Não tinha essas conversinhas de vida dos outros. Eles reuniam realmente para ministrar a palavra. Por quê? Porque eles estavam debaixo de perseguição naquele primeiro momento. Então, primeiro momento de homilética era vista como a arte de conversar. Segundo momento, era vista como a arte de se reunir. E depois como a arte de ministrar a palavra de Deus. Tá, então definição é isso. Depois você leia, se ficar dúvida, pode me chamar no WhatsApp, nos grupos, que eu tiro as dúvidas, caso eu saiba te ajudar ali, né? A gente não sabe tudo. A origem da homilética. Primeiro, lá na Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, os sacerdotes tinham que prestar conta dos seus deuses falsos lá. Então o povo vinha, entregava as ofertas, e aí eles tinham que saber dizer para o povo, argumentar com o povo. Então lá na Mesopotâmia já tinha. Mas os gregos também usavam a homilética. Tá? Os gregos também usavam a homilética. Por quê? Porque os gregos eram os maiores oradores. Você vai ver aí no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, já fala que a homilética nasceu entre os gregos como retórica. Tá? O que é a retórica? Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem uma posição e o outro tem uma outra posição. A gente vê isso muito na política. Um é adversário, o outro, né? E aí um fala e o outro contra-argumenta. E aí esta é a arte da retórica, de expressar, de argumentar, de elucidar as suas próprias ideias. E os gregos eram assim, né? Os gregos comunicavam bem, desde da poesia grega até a filosofia grega. Todos eles expressavam muito bem. Depois foi adaptada ao mundo romano, né? Os romanos com a sua arte greco-romana também, porque os romanos muito forte em argumentação, os oradores romanos extremamente fortes nos seus areópagos, né? Nos teatros, eles eram muito fortes na sua oratória, na sua homilética, na arte de se expressar. E aí começou a ser chamada de homilética. Bom,
Vamos para aqui, ó, o valor da homilética. Ela é uma arte, uma ciência que te oferece ferramentas. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem aqui para mim, para você entender, sair dessa aula aqui, que a gente já está terminando, sair dessa aula aqui com este entendimento. É uma ferramenta que vai te dar lucidez, capacidade. Não tem como um pregador querer pregar se ele não estudar um pouco de homilética. Tá? Principalmente, só eu introduzir alguma coisa aqui para vocês sobre a retórica. Por exemplo, o pregador não tem o que falar, aí ele fica assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito e tal. Aí ele não tem o que aplicar ali, ele fica glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa lacuna entre um conteúdo e outro fica um buraco ali, aí fica enchendo de chavões. Por quê? Porque não estudou direito. A homilética vem e te elucida com isso. Ô, para aí. Para com chavões, para com maneirismo, para com jeitinho, para de imitações, para de ficar... E preencha com palavra, porque as pessoas estão ali para receber a palavra. Seja responsável. Alunos da FACEB têm que ser responsável. Você vai sair para pregar numa igreja, lembre que ali tem uma senhorinha que às vezes vem numa cadeira de roda, está tomando medicamento, era para ela estar dormindo naquele horário, mas ela está na igreja. Para ouvir o quê? O seu despreparo? Não pode ser. Precisa estar preparado pela palavra. Tá? Então esta é uma das importâncias. Eu não vou me delongar muito e nem vou aprofundar muito, mas e que você tem que entender que é uma ferramenta necessária no ato da ministração da palavra. Segundo, o objetivo da homilética. O objetivo é orientar os pregadores, fornecer as ferramentas, despertar os pregadores. É basicamente o que eu já disse. E aqui embaixo, objetivos da homilética. Aqui o autor, professor, eu não sei quem foi o escritor dessa lição, não mostrou aqui, mas ele se baseia pelo Elianai Cabral, pelo pastor Elianai Cabral, que é um dos grandes eruditos que nós temos, um grande homem de Deus, extraordinário. E ele coloca aqui 5 pontos que é lição para você ler esses 5 pontos dos benefícios da homilética. Eu vou encerrar essa aula, até porque a gente tem a aula de número 2, tá? A aula de número 2 será um pouco mais aprofundada, né? E essa aqui é só a introdução. Entenda isso, é uma ferramenta, você precisa dessa ferramenta. Se você quiser pregar a palavra, não estou falando de congresso, não estou falando de grandes eventos, estou falando de pregar a palavra ali no círculo de oração, pregar a palavra para uma pessoa no seu trabalho, pregar a palavra para grupos pequenos. Entenda isso. Precisa sim de homilética. E a homilética tem uma série de ramos, retórica, exegese, e nós vamos falar sobre isso depois. Forte abraço a todos e até a próxima.